partir de agora, essa aula está sendo gravada, que vai ser disponibilizado para outros alunos que não puderem assistir essa aula, né? Bom, então deixa eu compartilhar de novo aqui. Então, novamente, né? Sempre é bom a gente destacar essa disciplina. Ela é intitulada Produção de Materiais Didáticos Digitais e nessa aula de hoje, dia 28/4, detalhe uma coisa importante, tá? Essa aula, essa semana, agora, que corresponde aos capítulos 2 e 3, eles são muito importantes para essa disciplina. Então, nós temos uma concentração de informações muito grande aqui, né? E o que a gente vai ver nessa aula de hoje aqui, nesses slides, esse compilado que eu fiz aqui, a gente vai ver, assim, um resumo de tudo o que a gente precisa saber para produzir um material didático digital. As principais características, né, que um material desse precisa ter, para que quando chegar na semana que vem, vocês consigam, então, produzir o material, tá? Bom, então, o que nós vamos discutir hoje aqui é um tema central para a prática docente, que é exatamente o que? A produção de materiais didáticos digitais. Então, assim, a gente não vai falar apenas de tecnologia, não. Porque a multimodalidade e os recursos educacionais abertos, eles transformam o ensino e fazem parte de todo o conceito, de toda a contextualização de um material didático digital. E aí, quando a gente fala que transforma o ensino, é especialmente na educação profissional e tecnológica. É exatamente esse curso nosso aqui, né? EAD na educação profissional e tecnológica. Então, o nosso foco não pode sair daqui, tá? Bom, então, o que a gente vai ver aqui é sobre o capítulo 2. Ele é intitulado Linguagens, a multimodalidade em materiais digitais. E o capítulo 3, Material didático digital, como REAS, que é o recurso educacional aberto, né? Aí nós vamos ver características, limites e potencialidades na educação profissional e tecnológica. E durante a minha apresentação, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, pode interromper, pode ficar à vontade, tá? Essa apresentação, então, tem a seguinte estrutura. Primeiro, a gente vai falar sobre evolução digital. Depois, multimodalidade, linguagens e multimodalidade. Acessibilidade. Quando a gente fala em acessibilidade, envolve, inclusive, os recursos que a gente precisa, os comandos que a gente precisa saber, que a gente precisa adotar na hora de montar um material. Então, esse material todo que eu montei para vocês aqui, eu vou voltar aqui os slides. Eu quero chamar a atenção de vocês para um primeiro detalhe. Observem bem as características dessa apresentação aqui. Formato de letra, cores, tudo isso a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, essa escolha desse design aqui não foi aleatória, não. Bom, aí depois, conceito do REA, né, que é o Recurso Educacional Aberto, e as licenças, onde a gente vai destacar o seu papel na educação profissional. Porque a licença é uma maneira de valorizar o trabalho do professor. Você vai montar um material, mas você vai simplesmente deixar livre na internet aí para quem quiser? Não é bem assim, né? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a evolução histórica da mediação. Observem aí que eu coloquei assim, anteontem, ontem, hoje e amanhã, né? Quando a gente fala sobre a evolução histórica, a gente precisa entender onde nós estamos. E, para isso, a gente precisa olhar para trás. Então, a educação à distância, ela não começou com o computador.
Nós tivemos a primeira geração, que eu chamei aqui de anteontem, né? Que era focada no material impresso que era enviado pelo correio, pelos correios. Aí depois veio a segunda geração, que eu chamei de ontem, que era marcada pela força do rádio, né? Aí tinha aulas pelo rádio e pela televisão, eram as videoaulas. Exemplo disso, nós temos aí o Telecurso 2000. E aí vem a terceira geração, que eu chamei de hoje, que é a era da internet e dos materiais didáticos digitais, em que são marcados pela interatividade. Nesse caso, a internet, ela permite que o aluno não seja apenas um espectador. Ele vai ser um agente ativo e interativo. Essa palavra, interatividade, é a palavra-chave que nós vamos abordar hoje aqui, tá? Nesses capítulos 2 e 3. Aí vem a pergunta, e amanhã? O que será que vem amanhã? Porque do anteontem para o ontem e do ontem para o hoje, nós tivemos, assim, um crescimento muito grande. Praticamente a maioria das pessoas que... Não sei se é a maioria, não. Porque se a gente for pensar aí de 2000 para cá, estamos em 2026, pode ser que tenhamos alunos aí de em torno de 20 e poucos anos, né? Nasceram aí mais ou menos nos anos 2000. De 1990 para cá, já tem 30 e poucos anos. Aí de 1990 para cá é que a coisa começou assim, a andar num ritmo assim, bem acelerado, né? Então, eu pertenço a uma geração que viu essas três situações aqui, ó. Eu sou da década de entre 70 e 80. Então, quem nasceu mais ou menos nesse período, um pouco antes, um pouco depois, presenciou todas essas mudanças aí, e assim, foi num ritmo que é incrível de se pensar, porque foi muito rápido. Eu não esqueço do meu pai, teve uma época que ele quis fazer um curso de empreendedorismo pelo Sebrae, as aulas aconteciam às 5 horas da manhã, passava na televisão, e eu fiz o curso com ele. Mais dormia na época, porque eu era adolescente, né? Mais dormia do que assistia a aula mesmo. Mas fiquei lá. Ia um material pelo correio, e aí complementava com as aulas pela televisão. Foi bem legal. As aulas que eu consegui assistir, eu gostei. E meu pai adorou. Meu pai, assim, ele teve esse curso e conta para todo mundo que ele tem um curso de empreendedorismo e tal. Bem interessante, né? A possibilidade que as pessoas começaram a ter. Imagina hoje, com a era da internet, com a era dos cursos EAD, com a expansão. Imagina hoje como que esse leque se abriu. E a gente não pode perder de vista a qualidade do que a gente produz. A gente pode até trabalhar, a gente pode até atuar e aproveitar toda a oportunidade que a internet nos proporciona. Mas a gente não pode esquecer da qualidade do que a gente produzir. Aí vem a pergunta do amanhã, né? A gente sabe que hoje a inteligência artificial é o grande boom. E a cada dia está mais intenso, né? A cada dia está mais... Só uma coisa, Marina e Gisele, é Gisele, né? Eu olhei, eu estou acompanhando aqui pelo celular, só para eu dar uma olhada como é que tá, mas o chat eu não consigo olhar as duas coisas, não. Aí, se tiver alguma pergunta no chat, alguma coisa, vocês me falem, por favor, tá bom? Tá, pode interromper se for necessário? Pode sim. Ok, professor. Obrigada. Então, sobre o amanhã, nós temos a inteligência artificial marcando o território aí. E assim, veio de uma vez e cresceu tanto que hoje já órgãos como, por exemplo, o CNPq, a CAPES, já sentiram necessidade de formalizar isso, formalizar a utilização da IA. Porque, assim,
começaram a chegar artigos, tem até uma brincadeira que eu vi outro dia, de uma pessoa, né, que fez um artigo de matemática totalmente pela IA. Na verdade, ele não fez nada, né? Ele pediu o IA para fazer e submeteu a uma revista. O artigo foi aprovado, o pessoal nem leu, nem avaliou o artigo. E tinha umas coisas, depois eu fui ler direitinho lá o contexto, né, do que foi divulgado, tinha umas coisas bem absurdas no artigo. E foi aprovado para uma revista, que é a chamada Revista Predatória. A Revista Predatória praticamente não tem avaliação. A pessoa vai lá, imprime, só que assim, também não é bem quisto, não. Nem bem quisto, nem bem visto, né? Então, assim, as instituições também conseguem perceber, conseguem verificar quando a revista é predatória ou não, tá? Não se trata de preconceito. Quem aí tem intenção de buscar um mestrado, um doutorado, vai precisar de publicações. E não é questão de preconceito, é questão de confiabilidade, é questão até de respeito, vou falar a verdade, viu? Porque você paga para uma revista dessas, você produz um material aqui e vai escrever um artigo. Aí você vai lá e publica numa revista dessa. Você paga em primeiro lugar, e aí você vai ter um artigo produzido. Mas na hora que você cair na banca, não vai não convence não. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas, tá? Bom, eu não poderia deixar de falar aqui da IA, porque é a resposta para o amanhã, né? E, assim, é um ponto que tem me preocupado bastante. Então, eu não poderia deixar de mencionar isso aqui, não. Ainda sobre a evolução histórica da mediação, eu trouxe aqui, então, quais são os elementos principais que a gente observou em cada geração, né? Lá atrás, nós percebemos a presença do papel, a importância, né, do papel, em que o livro didático tradicional e o ensino por correspondência era o foco, era o que a gente tinha, né, tanto para o ensino como para quem precisava da aprendizagem. No caso, depois da segunda geração, veio a televisão, rádio, televisão, né? Em que a segunda geração veio marcada pelas videoaulas e os esquemas dinâmicos. E aí, por fim, a terceira geração veio com a internet, né? Tem a internet aí, que é o que nós vivemos hoje, onde acontece a democratização do acesso e a era da interatividade. Novamente aqui, a palavra aparecendo. É como eu falei, essa é a palavra do dia. Essa é a palavra do presente aqui nessa aula, tá? Por quê? Porque o material didático digital sem interatividade, de alguma maneira, não vai ser bem recebido pelos alunos, não. Porque os seus alunos, eles precisam interagir de alguma maneira. Bom, aí vem agora ideias a respeito de linguagens e a multimodalidade. Então, vamos pensar a respeito dessa palavra, multimodalidade? O que significa multimodalidade, né? Na multimodalidade, a gente pensa, multi vem de muitos, né? Então, muitas modalidades, como a própria palavra já fala. Então, quer dizer, nós temos várias formas, vários formatos possíveis, mas a linguagem é importante de se observar em qualquer situação, em qualquer recurso, em qualquer ferramenta que será utilizada. Então, o que é? É a combinação de diferentes sistemas de signos, sendo texto, som, imagem estática e em movimento, né? O GeoGebra, por exemplo, ele é um software, é um site, né, na verdade. É um site onde a gente pode trabalhar a geometria de forma dinâmica. Então, o aluno, ele vai movimentar lá as figuras que ele construir. Ele pode construir um triângulo ali e virar o triângulo, colocar de cabeça para baixo, aí ele constrói um sólido geométrico, ele pode abrir e planificar o sólido, visualizar a planificação, ele constrói uma esfera e pode virar a esfera do jeito que ele quiser. Um cone, visualizar o cone de cabeça para baixo, do jeito que ele quiser. É um exemplo de um software de um site
em que nós temos ali um programa que acontece imagens em movimento, tá? O estático é o parado mesmo, né? E aí, tudo isso para quê? Para construir sentido. O que torna, então, um material digital diferente? Vamos pensar o seguinte: um material, para ele, você pode produzir ali um determinado. Vamos colocar 2 materiais. Você produz 2 materiais digitais. E aí, os 2 com a mesma ideia, mas o mesmo crocri, vamos dizer assim, né? Para os 2. Mas o que vai diferenciar um do outro é justamente o quê? A sua escolha da interatividade. É o que vai fazer, é o que vai mudar tudo. E isso vem da onde? Da multimodalidade. Então, no papel, é o texto ali que manda, né? No digital, as linguagens se misturam, que aí são sons, gestos, cores, movimentos, que trabalham juntos para construir um significado, para construir um sentido. E a gente precisa entender que cada pedaço de informação que é colocado ali, seja um ícone, um link, um áudio, isso vai comunicar alguma coisa importante. Então, é uma escolha sua. Você tem que fazer com que essa escolha seja interessante. Então, quando você escolher o elemento que vai ser usado, você precisa ficar atento com isso, né? Você precisa saber que você precisa comunicar ali algo interessante. Tanto é que signos e ideologia, nenhuma representação é neutra. Não existe neutralidade. A gente já tem, acho que foi Paulo Freire, né? Ou Biratan D'Ambrosio, não sei, acho que foi Paulo Freire. Paulo Freire que fala, né? Falou que não existe neutralidade na educação. Porque você passa informação, você passa alguma mensagem de qualquer maneira. Mesmo quando você não quer assumir determinado comportamento, determinada postura, isso também é uma mensagem, né? Então, nenhuma representação é neutra. Textos e imagens carregam valores ideológicos. Na próxima tela, inclusive, no próximo slide, vocês vão ver uns exemplos disso, de como que isso é forte. Aí vem os hipertextos. Os hipertextos são textos digitais que permitem caminhos de leitura não lineares, através de links. Então, é o que no curso aqui nós temos, né? Nós temos o link ali, onde você clica e aí você tem a oportunidade tanto de abrir um PDF, como de abrir um site onde vem direto lá do Mac, que é onde o material ele fica armazenado, né? Então, o repositório direto lá do Mac que contém o material. São exemplos de hipertextos, tá? Vamos pensar, então, sobre a multimodalidade e os sistemas semióticos. O que a gente tem que entender daqui, então? Em primeiro lugar, materiais didáticos digitais não são apenas texto. Eles integram sons, gestos, imagens e vídeos. O mundo multimodal. A comunicação, tem até um ônibusinho aí, né? Indicando o quê? Esse ônibus ele vai indicar exatamente que você tem um caminho ali para escolher, um caminho para percorrer. Por quê? Porque a comunicação humana ela já é multimodal, por natureza. E aí o digital vem apenas ampliar essa capacidade, tá? Então, a gente precisa lembrar que nenhum material é neutro, como eu falei no slide passado. Toda imagem, agora vamos lá para as imagens. Toda imagem carrega uma ideologia, carrega uma intenção. Intencionalidade é outra palavra importantíssima na educação. Tanto é que nós temos aí um conceito importante para se estudar, que é a intencionalidade pedagógica. Então, a intencionalidade pedagógica, ela traz muito significado. Tem muita coisa que dá para a gente pensar a respeito de uma aula, justamente por quê? Porque você tem ali uma série de objetivos, de intenções, e muitas coisas são aquilo que vem de você.
é aquilo que você acredita, que você coloca lá, né? Olha como que isso é sério, hein? Quando usamos um mapa, por exemplo, a gente tem a forma como os continentes eles são posicionados. Isso reflete uma visão de mundo. Então, olha aqui, outro exemplo, aí eu coloquei representação e realidade, diferente de realidade, né? Porque toda imagem ou signo carrega uma carga ideológica, isso é óbvio. Aí nós temos aqui esse dragão, né? No caso, o dragão chinês aí, nós podemos ter também aí os símbolos Yang, Yin, Yang, a foice, o martelo e tantos outros, né? Aí, exemplo prático é o que eu acabei de citar, a questão do posicionamento dos continentes, que pode refletir uma visão de mundo. E como elas reforçam ou questionam visões eurocêntricas. Ao produzir, então, um material, nós devemos ter consciência crítica sobre as representações que a gente escolhe. Então, quer dizer, você vai colocar ali um símbolo, tem que tomar cuidado, daqui a pouco você está usando o símbolo do nazismo, né? A gente vê muito isso acontecer, né? Muitas histórias aí, né? Mas a pessoa vai escolher alguma coisa ali para fazer uma apresentação, às vezes até sem maldade, né? Porque tem coisa que eu vejo e falo, gente, não tem cabimento, a pessoa não teve maldade naquilo ali. Às vezes a pessoa nem sabe direito o que é, né? Mas tem que tomar cuidado, porque a gente tem que saber o que vai usar, ainda mais nós, professores, né? A gente não pode colocar escolher aleatoriamente uma figura para colocar numa apresentação que vai ser, inclusive, no meu caso aqui, a responsabilidade que eu tenho aqui. Eu tenho um material que eu montei aqui, que foi disponibilizado, ao alcance que esse material pode ter. Tá? É muito sério. Aí você monta aí uma aula e joga na internet. Deixa lá, livre para quem quiser. Imagina como que isso é sério, né? Bom, vamos então falar sobre os hipertextos e os novos percursos de leitura. Porque, assim, se vocês pararem para pensar, isso aqui a gente tem a possibilidade, com o hipertexto, a gente pode montar um quebra-cabeça aqui. Você pode colocar quantos links você quiser, inclusive num formato escada, né? Por isso que eu coloquei aqui essas características, essas informações aqui, num formato escada, para você pensar sempre assim, bom, eu coloquei essa informação aqui, eu tenho outra aqui embaixo. Mas eu quero que o meu aluno leia essa primeiro do que essa. Eu não quero que ele pegue o último texto na frente do primeiro lá que eu coloquei. Então, é isso tudo você tem que ver, você tem que planejar. Não pode simplesmente ir lá e colocar, né? E aí, a não linearidade, então, é quando o leitor decide seu caminho através dos hiperlinks. Então, quer dizer, o leitor, ele vai... quando fala em decidir o caminho, na verdade, é a construção do seu conhecimento ali, né? Qual é o desafio, então, para o autor? Mudar de senhor prisioneiro do texto, aquele que eu falei, pronto, acabou, é isso daqui, né? Para um arquiteto de possibilidades de leitura. Você quer seguir a escada ou você quer colocar, por exemplo, num formato numa circunferência, onde você vai puxar ali alguns links para que o aluno vá lá e escolha qual que ele quer ler primeiro? É outra possibilidade, não tem problema nenhum. Principalmente se são textos complementares, né? Então, nesse caso, a gente vê que no formato digital, a leitura, ela raramente é linear. Então, dificilmente ela vai seguir assim aquele percurso, né? Foi difícil aqui para sair. Aquele percurso certinho ali. Com o hipertexto, o aluno ele clica em links e é ele que vai fazer o seu próprio caminho. Como professores, nesse caso, o nosso papel muda. Por isso que tem um desafio aí para ser lançado, né? Que é mudar de senhor prisioneiro do texto para um arquiteto de possibilidades de leitura.
o papel do professor nesse caso a gente deixa de ser dono, nós deixamos de ser donos de um roteiro rígido e passamos a ser arquitetos de... quando fala arquitetos de possibilidades, na verdade significa que a gente vai oferecer várias rotas, né? Várias rotas possíveis de aprendizagem. E aí, quais são então essas possibilidades? As várias novas formas que nós temos aí. E-books, blogs, podcasts, web stores, reels, shorts. Então, assim, os reels particularmente e os shorts são tão criticados, né? Porque tantas pesquisas que mostram como que para crianças e adolescentes pode fazer mal, né? Pensando aí em neuroplasticidade, mas a gente pode conseguir usar de uma forma conveniente. É atribuir um significado, é atribuir uma intenção e aí promover a interação de alguma maneira. Aí vem a questão da adaptação. A adaptação seria assim, como transpor o saber acadêmico para esses formatos sem perder a qualidade pedagógica. Falei isso no slide anterior. Não, a gente não pode pensar em EAD com o boom de informações que nós temos, com as várias possibilidades aí de locais para busca de informações, a gente não pode perder de vista a qualidade pedagógica. Então, quer dizer, como transpor o saber acadêmico para esses formatos sem perder a qualidade pedagógica? Eu vou lá para o YouTube, YouTube não, agora a turma gosta de TikTok, né? Eu vou lá para o TikTok e vou assistir lá aquele monte de videozinho que tem lá. E vou pegar os shorts. Tem como eu usar aquilo de uma maneira favorável? É claro que os alunos vão gostar, porque a maioria gosta, né? Então, assim, só que você tem que tomar cuidado, você tem que ter uma intenção bem definida ali, até para a escolha dos shorts que você vai usar. E quantos são, e qual tema, e será que no meio de você escolhe, vamos supor que você escolhe 6 ali, que são curtinhos, né? Você escolhe 6, será que no meio ali não vai ter algum intruso, não? Algum shorts, algum videozinho ali que não devia estar naquele meio ali? Tudo isso tem que ser muito bem planejado, né? Nesse caso, gente, é um novo percurso de leitura, é uma nova forma de construção do aprendizado, é uma nova forma de construção do conhecimento, porque ali você vai, imagina, se você usar 6 shorts de, vamos colocar ali 30 segundos cada, você tem ali 6 acúmulos de informações muito rápidas ali, o aluno vai assistir aquilo, você vai ver se vai absorver ou não, e aí você tem que ver o que você faz com aquilo. Qual é a leitura que vai sair dessa construção, né? Acessibilidade e comunicabilidade. Qual que é o objetivo, então? Eu falei lá atrás sobre a questão da fonte, né? Da minha apresentação aqui. O fundo, a fonte. Vocês podem ver que a maioria desses slides, ou eles têm fundo escuro com fonte clara, lembrando que a fonte é a letra e o fundo é a cor do slide, tá? Nesse caso, por exemplo, o meu slide ele tem fundo preto, e acessibilidade e comunicabilidade estão escritos aqui na cor branca para dar um contraste com o fundo. E aí eu tenho 2 quadros aqui na frente, onde eles têm fundo claro e fonte preta, o contrário. Nesse caso aqui, uma outra coisa que vocês têm que ficar atentos, que aí vem tá até aqui nas dicas de diagramação. Os objetivos... Eu estou acompanhando aqui para ver se eu não estou pulando nenhuma informação. Então, nesse caso aqui, acessibilidade e comunicabilidade tem como objetivo... Aí, qual que é o objetivo de usar acessibilidade e comunicabilidade
nos materiais didáticos digitais, eles devem levar em conta a acessibilidade, a usabilidade para promover a inclusão. É isso, o objetivo é esse. E quais são dicas de diagramação? Usar fontes sem serifa. Serifa são aqueles desenhos, aquelas letrinhas, por exemplo, Times, a fonte Times, ela tem serifa, porque é cheia de curvinha, é cheia de voltinha. Então, você pega o A, por exemplo, ele é diferente desse A, dessa fonte que eu estou usando aqui. Porque o A da Times, ele tem aquele formato assim, mais desenhadinho, né? Outras fontes que você tem lá, também são cheias de desenho, aquela itálico. Tem uma que eu usava muito para fazer cartazes quando eu tinha que montar algum cartaz para levar para a sala de aula. Lucida, acho que é Lucida Calligraph, uma coisa assim. Ela é toda desenhada, aquela fonte bonita, mas não é acessível. Hoje eu sei que se na minha sala, naquela época que eu montava esses cartazes, se ali tivesse algum aluno com baixa visão ou com dislexia, esse aluno não conseguia ler o slide, ele não conseguia ler o cartaz. Bom, outra coisa, nós temos que evitar blocos de texto em letras maiúsculas. Ai, meu Deus. João, peraí. Desculpa aí, gente. Nós temos que evitar blocos de texto em letras maiúsculas ou itálico. Garantir contraste de cores, descrever imagens e usar linguagem clara. Então, quando se fala aí em linguagem clara, é linguagem objetiva. É uma linguagem sem muito uma linguagem prolixa, né? Diferente de uma linguagem prolixa, que você fica falando demais para chegar até o que você quer dizer, na verdade, né? Então, não. É uma linguagem mais objetiva. E aí é importante também descrever as imagens. O que seria descrever as imagens? E aí, como falou aí, garantir contraste de cores. Então, eu pegaria esse slide que eu tenho aqui, eu diria assim, eu estou fazendo uma apresentação de um slide que tem fundo preto e fonte clara, mas que tem dois quadros em que tem, os dois quadros têm fonte clara, tem fonte escura e o fundo deles é claro. E esse slide, ele tem um colorido na parte superior esquerda, que vai da parte esquerda até a direita. Então, lá em cima tem um desenho só para enfeitar. Isso seria descrever, por exemplo, esse slide como uma imagem. Evitar usar letras maiúsculas ou itálicas, bloco, né? Bloco de letras maiúsculas ou itálicas. Por quê? Porque fica muita coisa para entender, fica muita coisa para o aluno acompanhar ali. Então, é melhor você dividir em partes. O itálico não é recomendado, em hipótese nenhuma, tá? Porque pode confundir. Bom, uma coisa que a gente tem que pensar, a gente não pode dar aula em 2026 do jeito que a aula acontecia lá em 1900 e muito tempo atrás, né? Então, assim, eu comecei a lecionar no ano 2000. Então, em 2000, eu já via muita diferença, muita coisa que não podia ser como antes, né? E nós precisamos, então, nos apropriar dos novos gêneros. Quer dizer, o podcast, ele pode ser tão educativo quanto um artigo. E um vídeo curto, tipo os Reels, como eu falei, pode sintetizar um conceito mais complexo. De qualquer maneira, manter esse rigor acadêmico consiste também em aproveitar essas linguagens, aproveitar a multimodalidade com acessibilidade, de maneira que você torne o seu material inclusivo. E aí, produzir material digital exige pensar em todos e em cada um, porque hoje não se fala apenas em todos, né? A gente tem que falar sobre cada um. Por quê? Porque cada um ali tem uma particularidade diferente. A acessibilidade começa, então, na escolha da fonte. E
Um exemplo, inclusive, de fontes boas para se usar, essa que eu trouxe nos slides aqui, é a Calibre. Arial e Calibre são muito boas. São as mais acessíveis, tá? E são fáceis de ler na tela. Vocês podem ver aí que não tem dificuldade nenhuma para você identificar uma letra diferenciar uma letra da outra aqui. Isso acontece com pessoas que têm dislexia, né? A pessoa ela confunde o P com por exemplo, o P com o Q, o D com o B e outras mais. O S com o A. Então, o E com o O. Então, quanto mais nítida é a letra, mais acessível o seu material é. E aí a gente tem que evitar, então, letras em maiúsculas para que a linguagem seja fluida, porque tem os leitores de tela também. Tem muita gente que tem deficiência visual ou até cegueira, eles utilizam leitores de tela. E aí no próximo slide, inclusive, eu vou falar um pouco sobre isso. Aí vem acessibilidade na diagramação. Quer dizer, as fontes eu já falei, Arial, Calibre, Verdana, são exemplos, né, para se usar. A estrutura, uso de estilos de título. Lá no Word já vem os estilos prontos. Então, se a gente utiliza um daqueles lá, ao invés de criar o nosso estilo, você facilita para os leitores de tela. Então, na hora que o leitor vai fazer a verificação, ele já identifica que aquilo ali é um título, porque já é do Word mesmo, já está automático ali, né? E aí, como destaque, a gente tem que evitar apenas cores para passar informação. Então, se você... informações diferentes, né? Então, quer dizer, nesse caso, a gente pode usar um negrito, por exemplo, para dar ênfase, porque isso o leitor identifica. Se você coloca cores ali apenas para diferenciar uma coisa da outra, nem sempre o leitor de tela vai identificar essa diferença ali. Bom, aí vem a acessibilidade visual e de linguagem, parte 2, né? Aí vem o que eu falei sobre a questão da montagem dos slides. Então, olha só o meu slide. Ele é fundo claro com fonte escura, ou o contrário. Ou fundo escuro com fonte clara. Cuidado, por exemplo, às vezes a gente vê umas apresentações assim lindas, bem montadas, mas a pessoa, por exemplo, utiliza amarelo e azul, amarelo e verde, laranja e vermelho. Não dá certo. Azul claro e branco. Não dá certo. Muitas pessoas podem não conseguir, até pessoas que não tenham nenhum tipo de deficiência visual, às vezes se tem um óculos um pouco mais forte ali, um grau um pouco mais forte, não vai conseguir acompanhar, não vai conseguir ler, porque às vezes não dá para a gente entender mesmo, né? Aí, linguagem, frases curtas, aí vem uma dica importante, viu? De 20 a 25 palavras. É uma sugestão para você tornar o seu material mais acessível. Quando se fala em 20 a 25 palavras, frases curtas, dá ideia de... tem-se que ter a ideia aqui de frases objetivas, tá? Não é que você vai eliminar a informação, não. Se for o caso, monta mais de uma frase para explicar uma determinada situação ali. Ordem direta e evitar termos rebuscados. Se você quer colocar o seu texto num nível mais elevado, então é interessante você montar ali um dicionáriozinho, falar com os alunos, né, que vai precisar de um dicionário, ou você já vai lá e coloca, né, uma lista ali do significado das palavras, sinônimos, alguma coisa assim. Pensando aqui nesse caso, em pessoas que tenham, por exemplo, TDAH, dependendo até um certo nível de TEA, né, do transtorno do espectro autista, pode ser que a pessoa vai ter dificuldade de acompanhar. Então, quando a gente fala em acessibilidade,
Nós não pensamos apenas em pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva. A gente tem que pensar que existem pessoas com transtorno do espectro autista, com TDAH, com descalculia, com dislexia. A gente tem que pensar no todo. E não no todo que eu falo assim. Eu acabei de falar que não pode falar todos, né? Tem que ser cada um. Então, assim, a gente parte de cada um para chegar até um todo, tá? Imagens devem ter descrição e não apenas serem decorativas. Se você vai colocar uma imagem ali apenas para decorar, então você escreve lá uma descriçãozinha rápida. Pode ser ou no próprio texto, ou embaixo da imagem, ou em cima. Você pode colocar assim, por exemplo, em cima da imagem, a descrição. A seguir, tem-se uma imagem que tem apenas caráter decorativo. E aí você vai lá e coloca rapidamente o que é. É um vaso com flores amarelas. Isso é audiodescrição. Nesse caso aqui, quando fala descrição, no caso só escrever, mas a audiodescrição seria você explicar isso num áudio. Se, por exemplo, o material estiver voltado para pessoas com deficiência visual, né? Seja baixa visão ou até a cegueira mesmo, tá? Além do visual, então, a gente precisa ter a comunicabilidade. E o contraste entre o fundo e a letra, nesse caso aqui, gente, é fundamental. A regra de ouro, nesse caso, então, é a clareza. Então, quando fala em clareza, é de maneira assim, que o aluno, que a pessoa que vai, o leitor, né, no caso, o leitor, ele vai ter clareza do que está sendo apresentado ali, tá? Aí vem frases curtas, ordem direta, ajudam na compreensão. E a gente nunca pode esquecer de descrever as imagens, né? Porque isso permite que alunos cegos acessem o material, o conteúdo via leitores de tela. Então é isso. Aí agora vamos pensar sobre o que são os recursos educacionais abertos. Inclusive o REA, ele tem, quem aí na turma conhece um pouquinho sobre objeto de aprendizagem, os objetos é até um material complementar que eu deixei para a leitura. Eu pensei assim, na terceira semana, né? Mas quem quiser, eu não sei se já está disponível lá. Lá nesse material complementar, foi escrito por mim, eu falo sobre objeto de aprendizagem. Os objetos de aprendizagem, eles têm a característica de serem, como eles foram criados por pessoal da área de sistema de informação, lá da área de informática, então eles têm a característica principal de serem digitais. Na educação, a gente acabou usando esse termo para objetos manipuláveis também. Então, um objeto que serve para aprendizagem, né? Os recursos educacionais abertos, eles se parecem muito, o conceito parece muito com o conceito de objeto de aprendizagem. Então, em primeiro lugar, qual é a definição? Materiais de ensino, aprendizagem ou pesquisa sob domínio público ou licença aberta. Então, a licença, quando fala em aberto, ele tem a ver principalmente com o compartilhamento para que outras pessoas possam utilizar também. E aí, quais são os 5 R's do REA, que é o Recurso Educacional Aberto? Os 5 R's são reter, que significa guardar, reusar, que é usar dentro de um contexto, né? No caso, pensar em reutilizar, né? Revisar, que é a possibilidade de você editar, remixar, que seria combinar 2 ou mais recursos, e redistribuir, que seria o compartilhamento, né? A disponibilização para que outras pessoas possam usar. É o que vocês vão fazer na semana que vem, na hora de criar o plano de aula lá, plano de um recurso, né? Vocês vão montar, vocês vão produzir um material didático digital. E aí o que vocês vão fazer é transformá-lo em um recurso educacional aberto. Esse conceito
dos recursos educacionais abertos, ele é um conceito libertador. Quando a gente fala em libertador, olha como que é interessante essa proposta. Na aula passada nós até falamos sobre isso. A possibilidade de você construir, o pessoal até começou a montar os grupos na aula mesmo. Achei até legal isso. E é a possibilidade de você montar um produto, de você produzir um material e permitir que outras pessoas utilizem. E você também vai ter a possibilidade de usar outro. Então, quer dizer, você não vai simplesmente... você não vai precisar montar uma aula para cada... Vamos supor, vamos pegar em 4 bimestres, né? Dependendo do assunto que você seleciona da disciplina, talvez você já tenha ali material para trabalhar, um material por bimestre. Imagina que legal. Pela uma conta rápida que foi feita aquele dia, se tem acho que eram 208 alunos, que a Marina olhou lá. Se são 208 alunos, a gente monta grupos de 4 aí, nós teremos 52. Tudo bem aí? Alguém quer falar alguma coisa? A Cecília está com o microfone aberto. Ah, sim, a Cecília. Vai. Cecília, tudo bem? Eu abri sem querer o meu áudio, eu não estou conseguindo fechar. Ah, isso, conseguiu. Obrigada, Cecília. Achei que você queria falar alguma coisa. Bom, então, pensando, por que eu falo que é libertador? Porque você tem a possibilidade de usar materiais já elaborados por outras pessoas, e aí é claro que você vai disponibilizar o seu também, né? Mas olha a rede que nós vamos criar aqui. A possibilidade de 52 materiais. Claro que são diversas áreas, porque aqui nós temos profissionais aqui de áreas diferentes, né? Mas, de qualquer maneira, olha a quantidade de opções que você tem aí para usar os R's aqui, ó. Você pode reusar, você pode editar, revisar, você pode combinar, remixar. Então, quer dizer, tem muita coisa que dá para fazer, né? Nem todo recurso digital é um REA, viu? Isso é importante dizer. Nem todo recurso digital é um REA, um recurso educacional aberto. Para ser considerado aberto, o material tem a característica primordial de permitir legalmente que outros professores o utilizem. Professores e alunos, né? Claro. Modifiquem e compartilhem livremente esse material. Aí você pensa assim, tá, beleza. Quer dizer, então, que eu vou fazer o material, vou colocar lá, e a pessoa vai usar do jeito que quiser, e pronto, e eu que criei. Não é bem assim, não. É por isso que nós temos a importância do licenciamento, que é o que a gente vai falar agora. Então, só rapidamente, explicando um pouquinho mais sobre essa questão dos 5 R's aí, quando a gente fala em reter, guardar, pode ser entendido também como fazer cópias, viu? Então, você se apropria daquele material e você pode fazer cópias dele, sem problema nenhum. Reusar, reutilizar, que significa utilizar em vários contextos, tá? Desde que você consiga fazer a sua adaptação, mudar, colocar a sua intencionalidade. Revisar, que significa editar, melhorar o texto, né? Remixar, que significa juntar 2 materiais em um novo. E redistribuir, que é o compartilhar, né? Que é passar adiante. Sem apego aqui. Sem apego, é passar adiante mesmo. Passar adiante para que o outro docente possa utilizar aquele material que você montou na aula também, né? Essa é a cultura, gente, do compartilhamento.
fortalecendo a educação, né? Aí vem a questão. Aqui eu acabei de falar sobre isso, eu esqueci que eu tinha montado um slide sobre isso. Mas aí, ó, reter, que é fazer o direito de fazer e guardar cópias. Depois que eu montei, que eu percebi que algumas palavras ficaram separadas erroneamente. Aí vocês desculpem, viu? Aqui, na caixinha 3, por exemplo, o R ficou para fora aqui, tem um pior ainda, antes de começar a aula, eu estava olhando aqui, só que aí eu falei, agora vai ficar assim. O compartilhar aqui também, o M ficou separado errado aqui. Não fui eu não, viu, gente? Essa separação de sílabas incorreta aí veio foi na hora que eu fui escolher a fonte, aí eu escolhi o tamanho errado, né? Acabou acontecendo isso. Bom, então, o que seria o licenciamento? Em primeiro lugar, as licenças permitem que o autor defina como o seu trabalho pode ser compartilhado. Quem define como compartilhar é você, é o autor. Então, quer dizer, você vai permitir que outras pessoas utilizem, mas é claro que você vai deixar marcado o seu território, você vai colocar lá a sua autoria, né? Como garantir os direitos do autor? É justamente através dessas licenças. Elas são mais flexíveis que aquele copyright, né, tradicional. Com o licenciamento, você pode dizer assim, você pode escrever no seu material, pode usar o meu material desde que me dê os créditos. Créditos by, aí o by, inclusive, é por, né, autoria, tá? E não o venda. Quando se fala em não comercial, NC aí, ó, isso daqui são os termos usados mesmo para registrar esse licenciamento. ND, sem derivações, quer dizer, o material é esse, não tem derivados dele, não, tá? Quando se fala, então, sobre esses principais termos, aí a gente vai entender o seguinte, o que é, então, a atribuição? A atribuição, que é o uso do by, é você dar crédito ao autor original. É a mesma coisa de, sei lá, escrever autor ou autores, 2 pontos, coloca o nome das pessoas. Pronto. Compartilhar igual é manter a mesma licença na obra derivada. Quer dizer, você vai manter a mesma autoria, tá? Não comercial significa que não vai ser usado para fins lucrativos. Se você, que é o autor, não vendeu, por que o outro vai vender? Não. Ou você define que pode vender, que pode comercializar, ou então você informa que não, que aquele uso ali é apenas didático. Vou dar um exemplo. Em 2018, eu publiquei um livro sobre objeto de aprendizagem, participei da organização, né? Então, esse livro, ele foi financiado pelo Cefet. Foi o Cefet quem pagou, acho que na época foram 1.000 unidades que nós conseguimos publicar. Nós escrevemos lá no texto, essas primeiras 1.000 unidades não podem ser comercializadas por questões de financiamento institucional. Só que quem publicou o livro foi a editora PUC Minas. A editora PUC Minas é detentora agora, né? É detentora dos direitos. Então, hoje eles vendem. Se procurar na internet aí, tem para vender. O título é Objeto de Aprendizagem. E o que acontece? Aí tem o título é bem grande, eu vou resumir isso, tá? O detalhe é o seguinte, a editora PUC Minas vende, só que aí o lucro disso não vem para os autores, fica lá. Aí a justificativa que eles nos deram é que, como eles fizeram vamos dizer assim, um valor diferente, né? Então, porque era para o Cefet e tal, então aí o que vem de lucro é para custear isso, é para repor, né? Tudo bem. Essas 1.000 unidades já ajudaram bastante. Nós distribuímos pelo Brasil inteiro. E foi interessante, foi bem bacana. Então, ali, se eu, como uma das autoras, tanto de capítulos, que eu tenho 2 capítulos lá, tanto como capítulos, como
organizadora, se eu não vendi o livro, por que eu vou permitir que um dos autores de capítulos, um outro autor lá venda? Claro que não, né? Por isso que nós colocamos lá no texto que não era permitida a venda. Isso dá segurança jurídica para o professor autor. Então, no momento em que você produz o material, você se transforma em um professor autor, né? E aí você tem que ter uma segurança de que você não vai sair no prejuízo, né? Bom, sem derivações, então, não permite alterações do material original. Ah, tá, isso é um direito seu também, tá? Se você, no momento de registrar o material, se você quiser, inclusive tem até, algo equivalente ao registrar patente, quando é um produto, né? No caso, pensando em registrar patente, é uma coisa. E aí tem um outro, eu esqueci a palavra, tem uma outra forma de você registrar uma ideia. Então, nesse caso, registrar a ideia também pode envolver um material desse aqui. E aí é direito seu registrar lá que você não permite alterações do material original. Apesar de aqui, ó. Apesar de revisar ser um dos R's do recurso educacional aberto, que significa adaptar, ajustar e modificar o material, você tem direito de dizer que não, que esse material não vai sofrer modificações, tá? Isso tudo na hora que você vai fazer o registro lá, né? Bom, potencialidades, então. Quais são as potencialidades na educação profissional e tecnológica? Bom, em primeiro lugar, a inclusão digital. A inclusão digital, ela democratiza o acesso ao conhecimento para estudantes e trabalhadores. Então, isso, quando fala em EPT aqui, eu tô considerando aqui EAD, né? Por isso que falou em estudantes e trabalhadores. Quer dizer, aquele que não tem possibilidade de frequentar uma sala de aula ali, né? Ele não tem horário para isso. Então, uma das potencialidades é promover a inclusão digital, a democratização do acesso ao conhecimento. Além disso, tem uma possível curadoria em que o professor atua como curador e produtor de conteúdos contextualizados. Tem muita coisa que dá para fazer. Nossa, você pode trabalhar exclusivamente com a produção de materiais. Aí, se você for pensar em comercializar. É a questão do PNLD, por exemplo, né? Tem autores, tem professores que atuam exclusivamente na produção de livros didáticos. E é uma opção deles. E pronto, né? Então, eles escolheram sair. Eu conheço alguns. Saíram da sala de aula, eles optaram por não mais lecionar e trabalhar apenas com a produção de livros didáticos. E tudo bem. Colaboração. Incentiva uma cultura de inovação e economia de recursos. Então, quer dizer, quando você pega o material e disponibiliza para outro professor usar também, existe ali uma inovação e uma economia de recursos, no sentido de que quando fala economia de recurso, nesse caso, é recurso financeiro, tá? Não é recurso didático, não. Recurso educacional, não, tá? Nesse caso aqui, essa colaboração é no sentido de compartilhamento mesmo, de experiências, é vivência. E eu ainda falo mais, ainda vou além. Você produziu um material, ficou bacana? Seus colegas gostaram, elogiaram? Leva para a escola que você trabalha, se você for professor. Leva e tenta promover lá um momento de conversa, um momento ali onde você compartilha esse material, onde você apresenta. Quem sabe lá naquele grupo tem outras pessoas que têm ideias boas também que vão querer trabalhar com você na produção de mais materiais. E aí, quem sabe, daqui a pouco vocês estarão produzindo para seus alunos na escola, materiais complementares, para uma rede. Quando eu cursava o mestrado,
Eu tive um colega que ele produziu um material muito bacana, envolvendo robótica. Naquele momento, a dissertação de mestrado dele foi sobre esse material que ele produziu, muito bacana. Ensino de matemática com robótica. E aí, ele fez esse material, defendeu a dissertação, apresentou o produto, né? Aí depois ele melhorou o material, enviou para o MEC. Resultado, foi comprado pelo MEC. Aí o MEC comprou dele aquele trabalho, aquela produção, né? Ele produziu não sei quantos livros lá. Eu sei que, assim, na época ele conseguiu um bom retorno financeiro. Primeiro ele disponibilizou para uso. Ele não transformou, foi opção dele. Ele não transformou em um recurso educacional aberto. Ele optou por permitir o uso, mas fechou, né? Então, ele manteve o licenciamento e, novamente, eu repito, por opção dele, ele não permitiu que outras pessoas mexessem ali naquele material, que editassem, né? Mas quem quis, usou à vontade. Então, aí depois foi transformado em livro. Então, aí foi bem bacana, porque aí houve um crescimento bem interessante, né? Da produção dele. Bom, eu não é que eu vou falar em conclusão, não é isso. Mas, fechando esse momento aqui de discussão, esse momento de apresentação, eu vou dizer que o professor ele pode atuar como curador, mas curador de curadoria. E duplo sentido também, né? Dá para pensar em curador também de outra forma aí. Curadoria, mais do que criar, o desafio é selecionar e cuidar do conteúdo. Protagonismo. Aí são professores e alunos que tornam-se produtores ativos de conhecimento na EPT. Olha que bacana, imagina você levar isso para a sala de aula e você colocar os seus alunos para produzir também. Outro dia, eu tenho turmas de ensino médio aqui no Cefet, 2 turmas de terceiro ano. Aí eu fui fazer com eles uma aula invertida. Eu fui usar a sala de aula invertida. Na verdade, isso não foi bem sala de aula invertida, não. Porque eu não mandei, eu não coloquei que era para assistir vídeos, para eles explicarem o conteúdo, né? Então, assim, não foi bem sala de aula invertida, não. Mas qual que era a ideia? Tinha as atividades que eram dever de casa. A maioria não tinha feito, eu sabia que a maioria não tinha feito. Aí eu cheguei lá e falei assim, bom, já que vocês não fizeram, vocês vão sentar aí agora e fazer. Então pode sentar em dupla, em trio, e é para todo mundo fazer o exercício agora. Porque eu quero ver vocês fazendo, quero tirar dúvidas, porque hoje teve prova, então isso foi semana passada, né? Semana que vem tem prova, eu quero que vocês tirem dúvidas sobre a atividade. Aí, num determinado momento, um aluno falou comigo assim, ô professora, é só isso a aula de hoje? Eu falei, como assim só isso? Na época eu achei que ia ter aula. Eu falei, uai, como assim que você achou que ia ter aula? O que você quer dizer com isso? Não, professora, é porque eu achei que ia ter matéria, que você ia lá para o quadro explicar, que a gente ia ver e tal, que a gente ia aprender alguma coisa diferente, que a gente ia ver matéria, ia ver conteúdo. Eu falei com ele, isso aqui é uma aula, ué. Isso aqui é uma aula, vocês estão produzindo conhecimento aqui. O que vocês não fizeram em casa, que era para ter feito em casa, inclusive, né? O que vocês não fizeram em casa, vocês estão fazendo aqui. Só que aí depois eu percebi que não era só ele que estava com esse incômodo, não. Tinha muita gente na turma que queria que eu fosse para o quadro explicar conteúdo. Aí eu falei, beleza, vou satisfazer vocês hoje. Fui para o quadro, introduzi um outro tópico, que é o que eles queriam, né? Eles gostam de aula no quadro. Eu os levei para laboratório de informática um dia, fizeram tudo que eu pedi, seguir a atividade investigativa bonitinho, tal. Eu produzi ali um recurso sobre geometria analítica para o terceiro ano. Então, eles fizeram, seguiram todos os passos direitinho, tal, anotaram o que eu pedi, me enviaram, né?
Mas na cabeça deles aquilo não era aula. Porque eles falaram assim, professora, semana que vem vai ter aula? Eu falei, claro, que era semana retrasada, que era semana passada, né? Eu falei, claro, como assim que não vai ter aula? Não, mas assim, eu quero saber se vai ter aula, se vai ter conteúdo de matéria. Aí que eu fui entender, falei, ah, tá. Aí eu estou programando para a semana que vem usar com eles um material didático digital, porque vai ser digital, em que eles vão olhar e falar assim, uai, isso é uma aula? Só que quando terminar, eles vão ter construído todo o raciocínio sobre o conteúdo estudado, que vai ser a segunda parte de geometria analítica, circunferência. Então, eles vão ver que é uma aula, porque eles produziram conteúdo, mas, ao mesmo tempo, não vai ser eu que vou para o quadro lá explicar, não. Eles é que vão fazer, eles é que vão descobrir, que vão construir, e aí vão ver como é que vai ser, né? Então, o que acontece? Na era do excesso de informação, nesse momento de excesso de informação que nós temos, nós, professores, podemos atuar como curadores. Não precisamos criar tudo do zero, porque já tem muita coisa pronta. A gente pode selecionar, adaptar e cuidar dos conteúdos para que eles façam sentido na realidade dos nossos alunos da educação profissional. E aí, nesse sentido, o conhecimento hoje é uma construção coletiva, né? É o que eu pretendo fazer lá na minha aula da semana que vem. Vou fazer com que o conhecimento seja uma construção e não eu lá para o quadro explicando o conteúdo lá, né? Do jeito que eles acharam que tem que ser, né? Bom. Vou interromper aqui. Rafaela levantou a mão. Pode falar, Rafaela. Rafaela está offline, né? Deixa eu ver aqui. Ela não está na aula, não. Foi sem querer. A Rafaela chegou a colocar aí no chat, professora, que ela tinha levantado sem querer. Ah, tá. Uhum. Bom, gente, pensando nisso, então, pensando em tudo que a gente viu aqui, vocês têm um Padlet para preencher. Eu gostaria que vocês entrassem lá. Eu vou abrir aqui também. Vou abrir e vou compartilhar aqui. E gostaria que vocês, quem não fez ainda, que está aqui na aula, possa preencher agora, possa inserir lá alguma informação. Pode ser uma ideia que você teve a partir deixa eu achar aqui, tá? Atividades interativas. Pode ser alguma percepção que você teve a respeito do que a gente viu hoje aqui. Pode ser alguma coisa que chamou sua atenção lá no texto, tá? Espera aí que eu vou abrir aqui. Vou fazer login com o Google. Aí eu vou compartilhar para vocês aqui. Continuar. Ah, joia. Pronto, deu certo aqui. Então, deixa eu compartilhar aqui. Aí. Então, aqui nós temos a apresentação, né? A produção de materiais didáticos digitais. Interessante dizer o seguinte, esse Padlet, ele pode envolver informações do primeiro capítulo, do segundo e do terceiro. E a minha intenção aqui é que a gente consiga formar um repositório de informações justamente para quê? Para que a gente consiga, semana que vem, vir em busca do que a gente precisa aqui, ó, nesse repositório. Então, aqui nós teremos a oportunidade de construir, né? Então, deixa eu ver aqui, alguém já colocou.
Ah, ô Marina, ou Oi, Maricele, eu consigo ver quem é que escreveu aqui, não, né? eu acho que não, professora. Ah, tá. Aqui já tem comentários aqui, ó. Nós já temos comentários aqui bem interessantes a respeito, ó. Olha que legal aqui. Intencionalidade como alicerce, tecendo conexões entre os capítulos e a prática. Vou ler esse daqui. Após a leitura, minha reflexão gira em torno da intencionalidade pedagógica. Não se trata mais de pensar qual ferramenta digital usar, mas por que e para quem estamos criando nossos materiais. O capítulo 1 nos provocou com uma pergunta fundamental: quem são os sujeitos da nossa educação profissional e tecnológica? A diversidade de personas e contextos apresentada, de indígenas a pessoas com deficiência em diferentes territórios, me fez ver que um bom material didático digital é aquele que nasce da escuta e do respeito a essas singularidades, deixando de lado uma abordagem tradicional e assumindo uma postura sociocultural que parte da curiosidade do aluno. Como bem apontado, o professor se torna um mediador que usa o material didático digital para dialogar com a realidade do estudante, identificando avanços e dificuldades. Olha que bacana. Aí vem o capítulo 2, que expandiu essa visão ao mostrar que a linguagem não é neutra. Cada imagem, vídeo que escolhemos carrega um valor ideológico e a multimodalidade nos oferece um leque para construir significados. Contudo, isso traz o desafio de não tornar o material um emaranhado confuso de plataformas e recursos. É um grande desafio mesmo, viu? Sinto que a chave está em usar a tecnologia para complementar e enriquecer a aula, como o uso de vídeos interativos e sons, mas sempre com design pensado, com acessibilidade, contrastes, fontes, libras e uma linguagem simples e acolhedora, que minimiza a insegurança de não conseguir atingir o estudante. E aí o capítulo 3 coroou esse processo com a ideia dos recursos educacionais abertos. A filosofia dos 5 R's é revolucionária, pois nos tira do papel de meros consumidores de conteúdo e nos coloca como criadores e curadores em um processo de construção coletiva. A reflexão sobre licenciamento é um aprendizado essencial que pretendo incorporar, garantindo que meus materiais não sejam apenas interativos, mas também democráticos. Enfim, criar materiais didáticos digitais é um ato de planejar experiências de aprendizagem ativa, onde o foco está no processo reflexivo e não no consumo passivo da informação. Muito bacana, viu? Eu adoro Padlet, eu adoro, porque sempre tem tanta coisa bacana, projetando experiências de aprendizagem. Ferramentas sozinhas não garantem qualidade, o que transforma é a intencionalidade pedagógica. Foco na ferramenta, mera adoção de tecnologia, textos e dados. Chato pra caramba, inclusive, né? Aluno passivo e tal, derramamento de conteúdo, armazenamento. Foco na aprendizagem, intencionalidade pedagógica. Aluno protagonista, experiências de aprendizagem, interação e criação. Ali é quando cada aluno ele compartilha, né? Não é à toa que tem as lâmpadazinhas ali de ideias, né? Ele vai compartilhar. Produção de materiais didáticos digitais. Conteúdo desenvolvido com... Ah, bacana! Adorei isso aqui, ó. Adorei. Essa nota de transparência. Parabéns para quem fez, viu? Para quem teve essa ideia. Inclusive revisado e validado pelo autor. Isso mesmo. Produção de materiais didáticos digitais vai muito além de usar a tecnologia em sala de aula. Joia. Aí, sobre os capítulos 1, 2 e 3. Deixa eu ver esse último que apareceu aqui.
Compreendo que os materiais didáticos digitais são recursos muito importantes para tornar o processo de ensino e aprendizagem mais significativo e conclusivo e inclusivo. Percebo que não se trata apenas de utilizar tecnologias em sala de aula, mas de pensar na intencionalidade pedagógica presente nesses materiais, para que atendam à diversidade dos estudantes e favoreçam a participação de todos. Entendo que, quando bem planejados e contextualizados, esses materiais contribuem para aulas mais dinâmicas, interativas e acessíveis, fortalecendo a construção do conhecimento e o papel mediador do professor nesse processo. Muito bacana. Gente, então, a minha ideia com esse Padlet é criar um repositório mesmo de informações mais rápido, sabe? Quando vocês estiverem produzindo material semana que vem, que vocês tenham esse acesso a essa informação aqui, e aí que vocês consigam vir aqui rapidamente, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, eu estou com uma dúvida aqui, o que são 5 R's mesmo? Aí você corre lá e consegue olhar. Claro que você vai ter o material, é lógico, mas você escrever, você criar, é muito melhor, né? É muito mais interessante, porque aí o que nós estamos, a ideia aqui é justamente o quê? É a interação, é uma forma de compartilhar. O que eu queria, na verdade, é que estivesse praticamente todo mundo do curso aqui agora e que a gente pudesse fazer uma coxa de retalhos aqui. Pegar teve uma dinâmica do bombom, Marina. A Marina participou de uma aula em que teve uma dinâmica do bombom. Fazer alguma coisa parecida com aquilo aqui, ó. É claro que não ia ter como eu mandar bombom para vocês, né? Porque aí cada um vai estar num lugar aí diferente. Mas eu daria um jeito, alguma coisa ia sair aqui, né? A gente consegue adaptar, a gente tem que ter criatividade, né? Então, assim, a minha ideia era essa. Como não dá, como eu tenho 20 participantes aqui, ou seja, 17 alunos, né? São 2 tutoras que estão aqui, Marina? 2, né? A Silvia também tá, são os 3. Então, são 3, então comigo 4. Então, quer dizer, nós temos 16 alunos aqui, ó. Então, sendo 16 alunos, eu queria que tivesse até mais, claro, agradeço a presença de vocês, mas se tivesse mais, ia ser bom, porque a gente ia poder construir muita coisa aqui. Mas, de vocês, ia ser bom, ia mesmo, Marcela? Gisele, você ia falar alguma coisa? Não, professora. Então, eu gostaria que vocês fossem lá. A Marina até colocou aí no chat, ó. Entra lá no Padlet, vai, constrói alguma coisa, escreve lá, se você não fez ainda, é a oportunidade agora, inclusive, de você até tirar dúvidas, se você tiver dúvidas sobre o que escrever, como escrever, pode comentar agora, e aí você coloca um comentário lá, que aí fica uma construção. É quase uma coxa de retalho, né? É mais ou menos, e é uma criação daqui que vai ficar, né? Vai ficar da disciplina, viu? Carlos Alexandre, quer falar alguma coisa? Desculpa, professora, foi sem querer aqui. Tá, sem problema. Teremos orientação para construção? Sim, Marcela, sim, a aula da semana que vem é para isso, inclusive, viu? Na semana que vem, na verdade, o seguinte, Marina e Gisele, só uma dúvida, e Silvia, né, que está aí, só uma dúvida, para a semana que vem, a aula não foi disponibilizada ainda não, né? O material não foi aberto ainda não, né? Vou olhar aqui, rapidinho, peraí. Não, professora, ainda está oculto. Tá. Fabiane, pode falar, Fabiane? Professora, boa noite. Boa noite. Então, eu fiquei encantada com a sua aula. Na semana passada, eu não consegui acessar, porque
eu não sei o que aconteceu. Eu abri aqui o Moodle e eu não consegui achar esse link para essa configuração aqui. Isso. Eu não sei o que aconteceu. Até reportei para a Silvia, mas, enfim, não consegui acessar. Então, hoje eu fiquei muito encantada com sua aula. Muito obrigada e parabéns desde já. Que bom. Espero pelas próximas assim também. E, assim, um outro ponto que eu queria trazer como, né? Não sei se foi falado inicialmente, mas é porque, por exemplo, eu não consegui fazer a postagem no fórum e a página para postagem foi fechada. E aí eu respondi a um questionário hoje, inclusive, sobre, um pouco atrasado, obviamente, mas respondi ao questionário e me perguntaram lá, assim, o que eu tenho achado e com relação às coisas. Eu fui até um pouco contraditória, porque depois que eu respondi e que eu fui responder ao fórum, né? Eu percebi que eu caí numa contradição, porque eu coloquei que o tempo era hábil de acordo com as semanas. E não foi, né? Se eu não conseguir fazer o fórum, o tempo não foi hábil. Então, eu deixei como sugestão que as atividades ficassem abertas durante toda a unidade temática. Então, se eu estou vivenciando essa unidade temática, qual a razão dela ser fechada? Mesmo que eu já tenha passado para a semana seguinte, certo? Sim. Então, é uma sugestão e é também um pedido para que eu possa fazer. Tem uma novidade para você, Fabiane. A quarta semana é uma semana para revisão dessas atividades, tá? Que bom, porque assim, eu tenho feito, anotado, está anotadinho aqui, porque eu pensei justamente sobre isso, tendo das outras aí, pensei isso nisso. Mesmo, bem pensado. Aí a quarta semana, inclusive, nós teremos aula síncrona para eu ajudar com as dúvidas que surgirem. Então, aí vocês terão oportunidade de refazer as atividades que não conseguiram, né? De retomar. E aí, a respeito da pergunta que foi feita aqui da Marcela, ficasse aberto até a disciplina terminar, né? Que a Marcela colocou aí. É uma coisa que eu tenho que ver com a coordenação, como que é o combinado, né? Porque se eu falar com vocês assim, não, tudo bem, eu concordo e tal, mas às vezes tem alguma coisa lá que eu não sei, né? Aí eu preciso ver primeiro. Eu entendo isso, é uma questão da gestão, propriamente. Isso, eu preciso ver primeiro antes de falar, tá bom? Entendo. Aí, a questão da aula, da construção do material, eu já vou até antecipar, então, o que é a aula da semana que vem, o material da semana que vem. Vocês vão ter um texto, inclusive um texto complementar, que foi um texto que eu escrevi, junto com o material que é disponibilizado pelo MEC. E a atividade, vocês vão fazer em grupos, aí a ideia é que vocês se organizem, aí vai ser pelo Wicca, né? É o Wicca que chama, Marina? Wiki. Desculpa, Wiki. Vocês vão usar essa ferramenta Wiki, que vai ser disponibilizado, e aí vocês vão, em grupo, construir. Então, nós contamos 208 alunos na turma. A ideia é que só que teve aluno, por exemplo, que falou que gostaria de fazer sozinho, porque ele está fora do país. Enfim, pode acontecer, né? E apesar de que, como é online, como é interativo, então, assim, eu não vi problema, né? Mas, enfim. O que acontece? Vocês vão se reunir e na atividade, eu disponibilizo um modelo de plano. Então, vocês vão ter um modelo que vocês vão seguir direitinho, um plano, né, na verdade, de construção. Então, lá vocês vão ter tudo, é só preencher praticamente. E aí, quando se fala em ter a ideia, a aula da semana passada, eu mostrei um exemplo de um jogo, de uma plataforma de jogo, que é uma coisa que pode ser criada. Agora, vamos supor que na sua área, Isso mesmo, Marcela. Aí, vamos supor que na sua área, você consiga, você prefira usar um vídeo. Eu quero usar um vídeo para esse produto aqui. Tudo bem, você coloca lá. E aí é só você preencher o conteúdo, qual que seria a turma que é o público-alvo, o tempo para essa aula, o que mais que tem lá? Objetivo, né? Qual é o objetivo daquele recurso que você vai criar, desse material? E aí você vai descrever o que é o material, você vai descrever de maneira que quando outra pessoa pegar, ele vai saber.
E ainda tem um detalhe, quando eu falo em 52 materiais aqui, na verdade são 52 materiais produzidos em grupo. Então, quando o seu colega do grupo lê, se ele não entender o que você escreveu, é porque precisa melhorar aquilo, né? Então, esses membros do grupo aí, vamos dizer 4 membros, né? É exatamente isso, em que um vai contribuindo com a construção do outro, até chegar num produto, e eu tenho certeza que vão sair coisas assim, mais interativas, né, Marcela? Isso mesmo. Então, assim, eu tenho certeza que vão sair materiais incríveis aqui. Nossa, já estou com 1000 ideias de artigos que eu vou escrever com os resultados que terão aqui. Só que aí eu cito os autores, viu? Eu coloco todo mundo lá que fez e tal, então eu vou citar todo mundo, tá? Uma outra coisa que eu quero pontuar, e talvez até seria, né, um ponto para colocar no Padlet, que é o seguinte, a questão da acessibilidade. Eu acho que a expressão usada como a intenção pedagógica, né, eu acho que ela casa bem com o que eu quero colocar, porque enquanto professora do ensino fundamental e médio, que sou, né, eu vi aí que nosso grupo é formado por pessoas de várias áreas, e isso é muito bom, porque também expande a visão da gente, a gente não fica muito preso só nesse perfil educação, para poder ver como que a educação reflete em outras áreas sociais, vamos pensar assim dessa forma. Então, essa interatividade é bem legal. Mas, no meu caso em específico, eu trabalho em uma escola que essa questão da acessibilidade é um ponto muito forte. Nós temos muitos alunos de inclusão. E quando a gente fala, quando eu leio aqui a palavra inclusão, eu estou muito limitada no pensamento, e aí a colaboração dos meus colegas aqui no grupo tem sido muito enriquecedora, justamente para eu ampliar essa visão, porque enquanto a gente fala de acessibilidade, eu estou lá numa fonte que é muito primária enquanto acessibilidade, são alunos de, por exemplo, vou colocar a questão real, nível 3 mesmo, o autismo nível 3, e para esse público, por exemplo, eu tenho muito pouco a oferecer, porque, por exemplo, essa semana a gente está lidando com problemas tipo assim, aluno cuspir, mastigar pau, pedra, nesse nível. Então, pensar em interatividade, intenção pedagógica, numa educação à distância, numa EPT, né? Eu preciso realmente sair da visão romantizada, né? Melhor dizendo, dessa questão da acessibilidade, e mostrar que realmente, por exemplo, eu também tenho colegas, professores, eu tenho um, por exemplo, que tem autismo, eu tenho alguns lá que têm TDAH, então são profissionais que têm alguma deficiência nesse sentido psicológico, vamos dizer assim, do trabalho, né, da funcionalidade, melhor colocando. Sim. Então, tem me ajudado bastante nesse quesito, né, nessa perspectiva, mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu continuo muito limitada. Angustiada. Angustiada, acho que é uma palavra boa, traduz bem essa perspectiva. Então, conviver com pessoas que têm um nível intelectual avançado me ajuda muito, porque eu realmente consigo sair dessa perspectiva. Inclusive, perguntou no questionário sobre feedback. E aí eu consigo perceber que eu realmente estou limitada pelo feedback que tenho, não que o que eu estou produzindo está ruim, mas é porque quando eu leio dos meus colegas, eu percebo, eu preciso ir além, e eu estou muito parada, né? Então, voltar a estudar, depois de muito tempo, foi muito bom, e tudo que eu leio acrescenta muito, e eu agradeço a todos por isso. Fabiane, que coisa boa, parabéns, viu? Que depoimento lindo, e você está no caminho certo, é isso aí, né? O que eu puder ajudar, você pode contar comigo, pode mandar mensagem lá no particular e tal. E assim, é um desafio muito grande, né? Aqui no Cefet nós temos, a cada dia, nós temos recebido mais alunos, também com TDAH, com autismo, diversos níveis, né? Do transtorno do espectro autista, alunos com deficiência visual severa, até deficiência intelectual, nós já tivemos também, dislexia, descalculia. Tivemos um aluno com paralisia cerebral,
que, assim, nossa, ensinou o Cefet inteiro. Todos os professores aprenderam muito com ele, porque ele era muito... Ele não conseguia comer sozinho, mas era um menino que tinha uma garra, que tinha uma... Nossa, era lindo demais. Ele já formou, inclusive, viu? Formou o 3º ano. Já vivi experiências assim. Aí, ó. Pois é. Já. Tivemos uma lição de vida, né? Nossa, muito, muito. Tivemos alunos com níveis elevados de autismo, em que você falou aí sobre cuspir, né? Então, assim, por exemplo, nós já tivemos alunos que xingavam os professores com palavrões, enfim, são coisas que a gente não tem jeito. Agora, uma coisa que eu aprendi no departamento de matemática, os professores da educação profissional técnica de nível médio, né? Porque lá a gente recebe a partir de 14 anos. Uma coisa que nós aprendemos é que os alunos com TDAH e com algum nível de autismo, eles gostam de, por exemplo, atividades mais guiadas, sabe? Então, assim, se é para ele fazer uma atividade escrita, que seja bem detalhado, faça isso. Aí a primeira coisa, né? Por exemplo, leia o texto tal. Aí depois, vá para o primeiro parágrafo e responda a pergunta. Pois é. A hora que você colocou da sala de aula invertida, que eles falaram, isso é aula? A gente ouve muito isso. Muito, né? Quando você sai daquele padrão, até então, vamos dizer assim, tradicional, eles falam muito sobre isso, dessa maneira. Isso também é um ponto que me angustia, porque pensar numa sala de aula invertida é uma dinâmica, né, uma metodologia ativa, mas a gente está tão preso a determinados formatos que sair disso é difícil. Sim. E isso também me causou uma certa angústia na hora que eu fui montar o sujeito. Pensar no sujeito e pensar em atividades que saiam desse tradicional. É difícil romper essas barreiras. Muito difícil. E aí a gente fica pensando, eu falo a realidade ou eu agrado com outra coisa? Então, fiquei um pouco aflita ali no que escrever. Tentei ser mediana ali no meio da coisa ali, né? Fazer um lá e cá, mas não sei. Enfim, fui verdadeira no que eu escrevi. Fica tranquila, você está no caminho certo. E a ideia aqui é justamente isso, é construção. Quantos alunos dessa turma que devem passar por coisas bem parecidas com o que você relatou aqui e que talvez não tenham oportunidade de compartilhar isso, né? Então, assim, muitos não vieram, ou às vezes até tem alguém aqui na turma que já vivenciou isso, mas que por algum motivo não dá para relatar, não dá para comentar. Então, assim, a gente sabe que é um desafio e teve uma reunião que eu fiz com os professores e aqui do ensino médio, isso para uma pesquisa minha, né? E aí eles relataram angústias, foi um momento de falar a respeito do que eles achavam que era inclusão no Cefet. E aí teve um professor que falou que ele tinha uma turma que tinha 45 alunos e tinha 5 diagnosticados, cada um com uma coisa diferente na sala. E que ele, às vezes, ele olhava assim, que ele ficava pensando assim, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer para conseguir alcançar esses 5, cada um com uma característica diferente, com um diagnóstico diferente, e que ele ficava assim, e agora, como é que eu vou alcançar esses alunos? E é uma angústia, as salas de alfabetização estão assim, né, Marcela? É uma angústia que todos nós que lidamos com o dia a dia docente temos. É uma coisa assim que eu já trabalhei também do 6º ano, eu só nunca trabalhei com educação infantil, mas do 6º ano para cima eu já dei aula para todas as turmas. Fui professora do estado, 9 anos, então já levei cadeirada na sala, enfim, já passei por muitas situações,
mas já tive também turmas muito bacanas, alunos assim que me inspiravam no dia a dia, alunos que faziam que me faziam sentir vontade de ir para a sala, né? Uma coisa assim que eu fico pensando é que o ensino ainda precisa de muita estrutura, né? Então não adianta, com certeza, não adianta a gente falar em inclusão se a escola que a gente trabalha não vai colaborar de maneira nenhuma, porque aí você vai lutar sozinho. Então, isso é uma coisa importante. O grupo de professores que tem ali, ele precisa ser um grupo muito unido, né? Nesse sentido. A gente sabe que nem sempre é possível, mas se tiver ali uns 2, 3 que compartilham da mesma ideia, alguma coisa já é possível. E aí é quando eu falo, por exemplo, de você produzir um recurso e você gostar dele, e você ficar encantada com ele e se inspirar, e aí você chegar lá na escola e compartilhar com seus colegas. E aí a sobrecarga está vindo, é tudo em cima do professor, com certeza. Sempre, né? Então, é a gente compartilhar isso com os colegas e contaminar, né? Contaminar positivamente, de maneira que eles também sintam um pouquinho do prazer, um pouquinho da inspiração que você sentiu com aquele material que foi produzido. E aí eles olharem aquilo e falarem assim, olha, acho que eu consigo fazer isso aí, desse mesmo jeito que você fez, eu consigo fazer em geografia. Você fez em biologia, eu vou fazer em geografia. Vou fazer do mesmo jeitinho, vou só mudar o conteúdo. E é possível, é possível. Vocês vão ver na hora que os materiais ficarem prontos aqui. Essa aula, eu sempre gosto, eu sempre fico pensando assim, que deveria ter uma aula a mais para apresentar, para que cada grupo fizesse a apresentação dos seus materiais. Como não é possível, a gente vai fazer de um jeito que todos estejam disponibilizados e que um possa acessar o material do outro, tá? Bom, gente, alguém quer contribuir com mais alguma coisa? Obrigada, Fabiane, adorei, viu? Adorei tudo que você falou, adorei seu depoimento. Eu que agradeço. E fica a dica, gente, dá uma nota, mas não deixa de perguntar, não, que a gente aprende bastante. Pelo menos é o que eu sigo com os meus alunos também. E nunca digo para eles, não, vocês estão errados, né? Muito pelo contrário. Se tem a dúvida, vamos perguntar, que uma hora a gente chega no que é válido. Isso mesmo. Silvia, seria muito interessante um dia de apresentação, com certeza. Com certeza. Quem sabe, né? Vou verificar com a coordenação se é possível. Na semana que vem, a nossa aula, deixa eu ver, eu tenho que olhar lá que dia que é da semana, eu não sei, porque se eu coloquei na segunda, foi com o objetivo de ajudar na produção, na construção. Se eu coloquei na sexta, foi no sentido de verificar quem que já fez e acessar e tentar fazer um compartilhamento aqui. Aí eu não lembro que dia que eu coloquei. Professora, está dia 8/5. Sexta-feira, sexta, Marcela. Então, provavelmente é para isso, é para a gente compartilhar um pouco, conversar a respeito dos materiais que forem disponibilizados lá. Tá? De qualquer maneira, eu vou colocar, durante a aula síncrona, eu também vou mostrar o plano, vou explicar para quem tiver dúvida, para quem não tiver conseguido, né, montar, eu vou explicar lá direitinho para você ainda ter tempo para montar seu plano, tá? Pessoal, então, muito obrigada pela atenção, muito obrigada por tudo, viu? Qualquer coisa, pode me chamar lá, pode mandar e-mail também, se preferir. E até semana que vem. Até. Obrigado, professora. Obrigada a você. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchauzinho, boa noite, gente. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, alunos aí do Polo que vieram hoje, participaram da aula, tá? Isso mesmo, muito obrigada. Yeah.